Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje, depois de diversas semanas seguidas, sempre com convidados, hoje estou sozinho, né? Vamos abordar diversos temas na oncologia. Eu quero passar por vários assuntos iniciais, né? A base para que vocês consigam entender bem, um pouco melhor sobre a sua doença, o que realmente é importante saber, o que não tem tanta importância. Às vezes a gente acaba se pegando em algumas informações que na verdade não têm uma importância tão grande, né, para a definição de tratamento, para a definição de diagnóstico. Então é importante a gente tentar conversar um pouquinho sobre isso. Vamos mandando um aviãozinho aí, vamos chamando o pessoal, né, vamos batendo esse papo enquanto todo mundo vai entrando, porque o ideal é que vocês consigam acompanhar a linha de raciocínio, né, do início até o fim, para um bom entendimento. Tá? Senão, né, pegar pela metade complica um pouquinho para entender tudo. Estou com minhas anotações aqui que eu fiz, né, deixei tudo bem organizado para que a gente consiga ir caminhando de uma forma lenta, mas contínua, para que vocês consigam realmente entender um pouquinho melhor. Estão bem, pessoal? Tudo tranquilo por aí? Um pouquinho diferente das outras lives, tá? Eu não vou responder perguntas nessa primeira parte, pelo menos, a não ser perguntas relacionadas com o que eu estou explicando. A ideia é que seja uma aula hoje, tá? E não um bate-papo de tira dúvida como são minhas outras lives, tá certo? Colocam no chat aí para eu ter uma ideia, se vocês são pacientes, se vocês são familiares, e qual a doença, né? Qual o tipo de câncer que vocês têm mais interesse. Porque quando eu precisar dar alguns exemplos, eu posso utilizar, então, o exemplo da doença, né, que vocês têm um pouco mais de interesse, e até já ajuda em entender um pouquinho mais toda a situação. Tá bom? Vocês chegaram a ver o texto que eu coloquei hoje, acabou dando um pouquinho de rebuliço no meu direct, algumas pessoas não gostaram, acharam ele agressivo, mas a ideia é um texto que não é verdadeiro, tá? É uma ficção, mas que tem muita relação com a realidade do que eu vejo todo dia no consultório. São alguns parágrafos apenas, né? Mais para a gente contextualizar a questão do recebimento do diagnóstico e toda a confusão e misto de emoções que acontece. Algumas pessoas acham que nós estamos romantizando a oncologia, não é nada disso, ninguém está querendo romantizar o câncer, dizer que o câncer é uma coisa boa, tá? Ninguém quer ter câncer, ninguém escolhe ter câncer, né? Mas tendo o diagnóstico a gente tem que conseguir viver da melhor forma possível e às vezes tirar um pouquinho os mitos que existem, os medos, né? O desconhecido, para conseguir viver melhor. Seja com a doença, né? Seja tratando a doença, ficando livre dela, tudo isso é importante. Então eu vi que a gente teve algumas, né, pessoas colocando câncer de mama, câncer coloretal, acaba sendo os mais comuns aqui, né? O câncer de colo uterino também tem bastante. Então eu vou usar provavelmente esses 3 tumores, talvez o câncer de pulmão junto, né, como um quarto tumor nessa linha de raciocínio, tá? Vamos lá, então o primeiro tópico, vamos, né, começar esclarecendo o que é câncer, né? Ou vamos voltar um pouquinho e vamos falar o que é neoplasia. Tá? Muita gente pergunta o que é neoplasia, o que é tumor, o que é câncer, tudo é a mesma coisa, tem diferença? Então vamos lá, acho que esse é o primeiro tópico bem importante. Neoplasia, ele é um sinônimo para tumor. Tá? Então, tanto neoplasia como tumor podem ser usados para as mesmas coisas e nos mesmos momentos. Neoplasia é um nome mais sofisticado, digamos assim, um nome mais científico, mais médico, tá? Mas tumor também vale. E nada mais é do que o crescimento, um crescimento anormal, um crescimento não esperado de células do nosso corpo. Tá? Eu posso ter um tumor do braço, eu posso ter um tumor no pulmão, eu posso ter um tumor no intestino, eu posso ter um tumor no cérebro, eu posso ter um tumor na gordura. E a localização dele
não me diz se é benigno ou maligno. O que faz a diferenciação de uma neoplasia ou de um tumor em benigno ou maligno são as características daquelas células. São quais as características, né, quais são as células que estão formando e que estão tendo aquele crescimento anormal. Se nós temos células que têm as características normais do organismo, eu vou chamar isso de uma neoplasia benigna ou de um tumor benigno. Se as características daquela célula não são das células normais do organismo, se elas tiverem alterações, né, e alterações que a gente chama de maligna, que quem consegue ver isso é a patologia, nós vamos ter a chamada neoplasia maligna ou tumor maligno. Tá, mas onde é que entra o câncer nessa história toda? O câncer é um sinônimo para a neoplasia maligna, para tumor maligno. Então, todo câncer é maligno. Isso é uma definição. Não existe câncer benigno. É um erro na linguagem se eu falar câncer benigno. Uma coisa exclui a outra. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Como é que a gente sabe, né, que um tumor, como a neoplasia, ela é benigna ou maligna? A resposta certeira é através da patologia, da análise daquelas células que estão compondo o meu tumor. Tá? Mas nós temos algumas características clínicas e radiológicas que vão me dar dicas. Por exemplo, uma lesão que está crescendo de uma forma muito lenta, uma lesão que ela é molenga, né? Que a gente aperta e ela entra. Tá? A gente realmente percebe assim, que ela é mais mole. Uma lesão que ela é bem delimitada, que eu consigo mexer com ela, por exemplo, está na carne aqui, né? E a gente consegue pegar e fazer isso aqui. Ela mexe. Isso tudo são características clínicas de um tumor benigno, de uma alteração benigna. Eu acho que o tumor benigno mais comum e mais fácil de nós vermos e até de avaliarmos essas características é o chamado lipoma. Normalmente as pessoas têm nas costas, né? São bolas grandes de gordura. Tá? Um outro tumor benigno, muito comum, as mulheres, principalmente mais velhas, vão ter, é o mioma uterino. Né? Ele tem aquelas características, ele é bem delimitado na imagem, né? Ele é regular, não tem nada que me dê sinais de ser uma doença mais agressiva. Tá? Mas o diagnóstico definitivo, ele é através da patologia, da análise aos olhos do microscópio daquelas células. Mas como é que surge o câncer? Da onde que vem o câncer? O câncer ele acontece a partir de mudanças no DNA da célula. O que é o DNA da célula? É o maquinário, é o cérebro de uma célula. É onde tem toda a receita para que aquela célula exerça suas atividades, tenha aquela forma, né? Produza hormônio, se é uma célula de produção de hormônio, se transforme num vaso sanguíneo, se é para ser uma célula de vaso sanguíneo, se transforme numa glândula mamária, se for uma célula de glândula mamária. Tá? Isso tudo está no núcleo, né? No DNA. Alterações nesse DNA levam essa célula a adquirir características não próprias, características de um câncer. E aí sim passará, né, a se comportar de uma forma diferente das células normais do nosso organismo. Vai passar a ter crescimento, vai passar a ter possibilidade de se espalhar para outros locais do corpo, vai passar a ter características de mortalidade, que todas as nossas células elas vão ficando velhas, como nós, elas vão envelhecendo e chega um momento que elas morrem. A célula do câncer não, ela consegue criar essa capacidade de replicação eterna. Tá? E o que causam essas alterações? O que vai levar? São os carcinógenos. Carcinógenos são qualquer substância que possa levar a alterações na nossa célula causando câncer. Quais são os principais? Cigarro, álcool, obesidade, exposição ao sol, alimentação, né, aqueles ultraprocessados, carne defumada, tudo isso, né, fumaça,
radiação, tudo isso são carcinógenos, são substâncias que conseguem causar mudanças no DNA celular, transformando uma célula que antes era benigna numa célula maligna. O tempo todo nós estamos tendo no nosso corpo a produção, né, ou o surgimento de células malignas, mas o nosso sistema imune consegue reconhecer isso, vai lá e destrói. Ali tem uma outra célula, vai lá, o sistema de defesa enxerga isso e destrói. O problema é que o câncer ele é muito adaptável, ele consegue se modificar de uma forma muito rápida. Tá? E isso a gente consegue ver naquelas pessoas que têm um tumor metastático que está fazendo quimioterapia, que mesmo fazendo o tratamento, a doença consegue voltar a evoluir, voltar a crescer. Isso é por quê? Porque o tumor ele conseguiu se adaptar, ele conseguiu se modificar e criar uma defesa. Então, se isso acontece contra a quimioterapia, ele consegue fazer também contra o nosso sistema imune, ele consegue se disfarçar. E no momento que ele consegue se disfarçar, o meu corpo não reconhece mais ele como algo ruim e e consegue então se espalhar, crescer, né, e gerar o câncer propriamente dito. Como é que a gente faz um diagnóstico de câncer? Como é que a gente investiga um câncer? Basicamente, pode existir por duas maneiras. Ou a gente tem uma suspeita que tem algo errado. Por exemplo, a mulher apalpou um nódulo na mama. Ou teve sangramento intestinal. Então, suspeita de um câncer de intestino. Vômitos com sangue. Né? Qualquer alteração física, que a gente chama isso de sintomas físicos, tá? Ou sintomas sistêmicos. Qualquer uma dessas, alguma alteração, né? Uma tosse intensa com sangue, opa, tem alguma coisa, vamos investigar. Então, algum sintoma pode nos levar à suspeita de um câncer e levar à investigação, ou nós temos também aqueles casos em que são os exames de rastreio, que a gente chama, que é a busca de um câncer em alguém que não tem sintoma nenhum. Então, são os exames que a gente faz de uma forma preventiva. Quais são esses exames? Basicamente, nós temos 6 tumores que a gente consegue fazer essa busca, né, de uma forma preventiva. O mais famoso de todos é a mamografia para o câncer de mama. Então, está indicado nas mulheres a partir dos 40 anos, uma mamografia por ano. Então, fez a mamografia, apareceu uma alteração, nós vamos classificar pelo BIRADS. Opa, suspeito. Vamos fazer a biópsia. Pode ou não pode ser câncer. Mas sempre é importante a gente lembrar, o diagnóstico de câncer não é dado por nenhum exame de imagem. Ele sempre será dado pela patologia, pela biópsia. Tem apenas uma exceção que depois eu vou falar sobre isso. Então, falamos da mamografia para o câncer de mama. Qual é o outro tumor que a gente faz rastreio? Colo uterino, com o preventivo, né, que faz com o ginecologista. Existe um pouco de discussão sobre que idade deve começar, mas 1 ano após o início da vida sexual, em teoria, já tem indicação de iniciar esse rastreio. O outro exame, colonoscopia, para avaliação do intestino grosso. Então, é o exame feito com o proctologista para análise de todo o intestino grosso, em que a gente busca, né, lesões pré-malignas, que podem ser pólipos, ou mesmo a existência, né, de um câncer já silencioso, já poder fazer a biópsia. Esse a gente deve fazer a partir dos 50 anos. Agora já se discute, né, provavelmente essa idade vai reduzir para 45 anos. Um outro exame preventivo que a gente pode fazer é o exame da pele. Então, a indicação de uma consulta com um dermatologista 1 vez ao ano para análise das pintas, para análise de todo o corpo, ver se tem alguma lesão suspeita, se tiver, já poder fazer a biópsia, e muitas vezes, no caso da pele, a biópsia já serve até como tratamento, já retira ela toda. Câncer de pulmão, pacientes entre 50 e 80 anos, que são tabagistas, que fumam, têm indicação da tomografia de tórax. Tá? Isso é bastante controverso no Brasil ainda, pouco utilizado, porque aqui nós temos muitas doenças que são infecciosas e que podem nos deixar com nódulos pulmonares que seriam suspeitos no exame, levando a biópsias, né, e que na verdade não seriam câncer. Mas já existe essa indicação formal. Estamos tentando colocar em prática isso. E o 6º tumor seria para os homens, o caso do câncer de próstata, PSA e toque retal.
Tá? Isso existe também um pouco de discussão, iniciar entre 45 e 50 anos, fazer uma vez ao ano. Sociedades de urologia, todas elas indicam, sociedades de oncologia fica em dúvida, porque o rastreio do câncer de próstata não conseguiu diminuir mortalidade. Tá? Mas, então, ou quando nós vamos investigar um câncer, ou quando nós temos algum sintoma específico, ou alguma alteração nesses exames de rastreio. Ah, doutor, e fazer a ecografia para ver câncer de ovário? É um exame fácil, é um exame barato, que não tem nenhum tipo de contraindicação, porém, os estudos não conseguiram mostrar que fazem toda a população a gente consegue diminuir mortalidade por câncer de ovário. Então, isso não está indicado ainda. Para câncer de pâncreas, não tem nada. Tá? Para câncer do cérebro, não tem nada. Tá? Então, a maioria dos tumores, nós não temos exames de rastreio. Para câncer de estômago, fazendo endoscopia, também não tem nenhuma validade científica positiva que a gente faça. Tá? Bem importante, marcadores tumorais, que são aqueles exames que a gente faz no sangue, para ver se está alterado. Né? Isso a gente só faz em pacientes que têm diagnóstico de câncer. Por exemplo, tem um diagnóstico de câncer de ovário, nós vamos usar o CA-125. Tem um diagnóstico de câncer de intestino, nós vamos usar o CEA. Mas simplesmente fazer o exame de sangue em quem não tem nenhuma suspeita, isso está incorreto, a gente não faz. Por quê? Porque esse exame pode vir alterado em muitas pessoas e não significar câncer. Por exemplo, só o fato de fumar já leva uma alteração do CEA. Pessoas tabagistas vão ter o CEA, que é esse marcador que a gente usa em câncer de intestino, mais elevado. Tá bem? O diagnóstico, então, quando um desses exames vier alterado ou a gente tiver uma suspeita clínica, vai sempre ter que passar pela biópsia. Eu preciso ir lá e arrancar um pedaço de carne, um pedaço desse tumor, para que o meu patologista possa ler esse tumor, ver o tipo de células que a gente tem nesse tumor, para me dizer se é um câncer ou não é um câncer. Uma das confusões que existe muito é no caso do câncer de mama, fez a mamografia, veio um BIRADS 4. BIRADS é aquela classificação radiológica, tá? Em que o radiologista vai nos dar um risco da alteração da mama ser câncer ou não. Ela varia de 0 a 6, em que 0 é quando é indeterminado, quando o radiologista não consegue me dizer, né, quais são as características daquela célula, então, daquele nódulo, desculpa, daquele exame, teve algum problema técnico, às vezes de leitura, ou o exame ficou inadequado. BIRADS 1 é quando nós não temos nenhum achado. BIRADS 2, nós temos achados benignos. BIRADS 2 não vira câncer. Ah, doutor, mas eu tinha BIRADS 2 na minha mamografia, um ano depois eu tive câncer de mama. É um novo nódulo que surgiu. Não é aquela alteração prévia que existia. O 2 são achados benignos. BIRADS 3 são achados muito provavelmente benignos. BIRADS 4, BIRADS 5 são achados, né, tanto o 4 como o 5, que tem risco de ser câncer, e a grande importância está aí. BIRADS 4 e 5 eles não são câncer, tem indicação de biópsia. E o BIRADS 6 é quando eu sei que a mulher já tem um câncer, já tem um diagnóstico e está fazendo aquele exame para controle. Então a grande confusão que acontece é o seguinte: doutor, estou com BIRADS 4 na mama, isso é câncer? Não, isso não é câncer. Isso significa faça biópsia. Vamos entender o que é essa tua alteração. Tá certo? Qual é o único tumor em que nós podemos fazer um diagnóstico dele sem biópsia? É o câncer primário do fígado. É o hepatocarcinoma. Nós temos características dele muito claras na ressonância magnética, principalmente quando essas características estão associadas com uma alteração num exame de sangue chamado alfa-fetoproteína, que já me dão uma certeza muito grande que se trata de um câncer de fígado e eu não preciso fazer a biópsia. Se existir a dúvida, pode ser feito a biópsia, tá bem? Então esse é o único exemplo que foge. Eu quero falar agora um pouquinho com vocês o que acontece com esse material a partir de uma biópsia
e eu vou entrar em características do tumor, que eu vejo que vocês confundem muito isso. Características do tumor com doença metastática. Tá? Acho que essa é a pergunta campeã quando eu coloco no quiz das pessoas errarem. Então eu quero abordar isso com bastante calma com vocês. Vamos lá. Nós tínhamos uma alteração. Quem sabe eu vou até fazer uma pausa aqui, tá? E vou começar a contar uma historinha junto. Vamos pegar um caso de câncer de mama para ser o nosso exemplo e vamos pegar junto um caso de câncer de colo do útero para ser o nosso exemplo, tá bom? Então, primeiro nós temos uma mulher de seus 52 anos em que, fazendo a sua mamografia de rotina, veio uma alteração BIRADS4. Como eu já falei antes, essa mulher que não tinha nenhum sintoma, ela fez o exame porque é a sua rotina de repetir ele uma vez ao ano, tá? E veio uma alteração suspeita para câncer. Por causa dessa alteração suspeita, foi indicado a biópsia, tá? E a biópsia vai lá e retira um fragmento. De que forma que pode ser feita essa biópsia? Essa biópsia, geralmente, ela é feita por uma punção guiada. Tá? Quando o nódulo é palpável, né, o médico vai fazer a punção, consegue até pegar aquele nódulo, delimitar ele bem e entrar com uma agulha. Mas, geralmente, né, se utiliza, às vezes, a ecografia ou mesmo a mamografia para marcar o local em que tem que ser feita a biópsia. Vai lá, se faz a biópsia, se retira um pouco do material e se manda para patologia. Tá? Paramos por aqui a história dessa mulher. E nós temos uma outra mulher, essa com seus 25 anos, que nunca foi ao médico, né, e está com sangramento vaginal, principalmente depois de relações sexuais. Ela tem muita dor, tem um pouco de odor ruim, né, e um sangramento fora do período menstrual. Foi no seu ginecologista para investigar, tá, e se viu uma lesão no colo uterino. Tá, uma lesão carnuda ali, uma lesão tumoral que cresce, né, para dentro da vagina. Pela suspeita, né, essa paciente ela não tinha um exame, né, ela não estava fazendo por rastreio, ela tinha um sintoma, o sintoma nos levou a fazer a investigação e, com isso, também indicada a biópsia. Essa biópsia ela é mais fácil, entre aspas, de ser feita, porque o tumor é visível. O ginecologista coleta um pouco desse material e também vai para o mesmo laboratório. Esse material ele é preparado pelo patologista, tá? Precisa de algumas técnicas de laboratório, por isso que o resultado da patologia costuma demorar alguns dias, normalmente 2, 3, até 7, 10 dias, dependendo, né, do laboratório, dependendo de qual que é o material. Então ele foi preparado e o patologista vai ler aquela lâmina. Tá? Ele vai colocar no microscópio e vai buscar informações sobre aquelas células que estão ali. Tá? Isso é o exame que nós chamamos de anátomo-patológico, ou AP. Muitas vezes, a única informação que o patologista consegue me dar desse material é se isso é câncer ou não é câncer. Eles chamam de carcinoma. Às vezes é carcinoma indiferenciado. Às vezes é neoplasia maligna indiferenciada. Tá? Tudo isso são sinônimos. Tudo isso significa a mesma coisa. Tá? Outras vezes, quando o material, digamos, tem um pouco mais de característica parecido com as células normais, ele já consegue me dar um nome um pouco mais específico. Por exemplo, adenocarcinoma. Adeno significa glândula, carcinoma, câncer. Então é um câncer que nasceu em tecido de glândula. Isso é o mais comum na mama. Tá? Ou às vezes o carcinoma ductal invasor da mama, também chamado de CDI. Alguns casos, como do caso do colo uterino, ele consegue me dizer que é um carcinoma epidermoide. Tá? É do tipo de células de revestimento. Então esses nomes feios, que para vocês não tem tanta importância, mas para nós ele é fundamental, me dão qual é o tipo de célula que deu origem àquele câncer. No caso do câncer de mama, o mais comum é o carcinoma ductal invasor. Tá? Mas eu tenho outros tipos de câncer de mama.
eu tenho carcinoma lobular, eu tenho carcinoma apócrino, eu tenho linfoma, eu tenho carcinoma inflamatório. Tá? No caso do câncer do colo uterino, o mais comum disparado, 90% provavelmente, é o tal carcinoma epidermoide. Eu também tenho um pouco de adenocarcinoma e eu tenho alguns outros subtipos mais raros. Câncer de intestino, o mais comum é adenocarcinoma do colo. Não é o mais comum, ele é praticamente o único. Tá? Câncer de pulmão, eu posso ter o adenocarcinoma, eu posso ter o carcinoma epidermoide, eu posso ter o carcinoma de pequenas células. Só para vocês terem uma ideia de como é vasta essa diferenciação de tumores. Tá? Câncer de ovário, geralmente é um adenocarcinoma, que é um câncer de glândula. Tá? Então o patologista vai olhar. E quais são as informações que o patologista nos passa muitas vezes e que eu vejo que vocês se preocupam muito, que são as características do tumor, são as características daquelas células. Primeiro, o grau tumoral. Se é um tumor bem diferenciado, se é um tumor pouco diferenciado, se é um tumor moderadamente diferenciado. Se tem invasão angiolinfática ou não. Se tem invasão neural. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui assim. As margens daquele tumor. Tá? Tudo isso são informações que vão me dizer se aquelas células são mais agressivas ou menos agressivas. Mas elas não me dizem se é um tumor avançado ou não. Essa é uma confusão que acontece. Muitas vezes eu recebo aquela pergunta: doutor, eu tenho um câncer de mama triplo negativo, Ki67 de 90%. Isso é tumor avançado? Não sei. Essa informação que vocês estão passando, elas só me passam informações sobre agressividade e não sobre ser um tumor avançado ou um tumor inicial. Certo? Eu coloquei uma pergunta no nosso quiz, que eu coloquei 4 informações, né? Que era tumor pouco diferenciado, Ki67 de 80%, invasão angiolinfática e presença de metástase. E perguntei qual dessas informações me diz que é um tumor avançado. É a presença de metástase, porque todas as outras são informações sobre características daquela célula, características de agressividade da célula. Eu posso ter um tumor super pequeno, de 1 centímetro, por exemplo, localizado, mas com todas essas alterações, né, com todas essas características de agressividade. Enquanto que eu posso ter um tumor grande, 10 centímetros, com metástase para vários órgãos e com nenhuma característica de agressividade. Pode acontecer. Por quê? São 2 avaliações completamente diferentes. Uma de doença avançada, da presença de doença fora da onde surgiu, e a outra informação que são as características daquele câncer. Entenderam? Acho que agora vocês não vão mais errar esse tipo de pergunta quando tiver o quiz ali. Quer ver uma outra informação, um outro tipo, né, de alteração que o patologista pode me dar que me diz que é um tumor mais agressivo? Foi uma pergunta da caixinha hoje. Presença de células em anel de Sinete. Tá? Isso são... a célula, ela cresce com muco dentro, empurrando o núcleo para um canto. Então vai parecer tipo um anel. Tá? Eu coloquei uma foto ali. É uma coisa visual ali do patologista. Essa presença desse tipo de célula são células com características mais agressivas. Ah, mas é avançado ou inicial? Não sei. Não importa. Tá? Não é que não importa. Isso não me diz. Só me diz que é um tumor mais agressivo. Obviamente, um tumor mais agressivo tem uma chance maior de dar metástase, de recorrer, mas não significa que todo tumor agressivo vai recorrer. Não significa que todo tumor avançado vai ser incurável. Não significa que todo tumor com características agressivas vai ter metástase. Nada disso. E o contrário também é verdadeiro. Não significa, porque não tem características agressivas, que o tumor não vai voltar no futuro. Ou que ele não vai ser metastático. Essa relação não existe, tá, pessoal? Eu quero deixar bem claro. Uma outra questão que acontece muitas vezes na patologia é que o patologista consegue me dizer que é um câncer, mas não consegue me dizer de onde ele nasceu. Por exemplo, então, é um paciente, digamos que aquela
paciente, então, do câncer de mama. Antes de eu seguir, vamos continuar a nossa historinha. Foi feita a biópsia da paciente com câncer de mama, veio um diagnóstico, então, de um adenocarcinoma ductal invasor da mama, tá? Moderadamente diferenciado, com invasão angiolinfática e um KI67 de 80%. Opa, KI67, o que é isso? Guarda essa informação que depois a gente fala sobre isso, tá? Mas é mais um marcador que vai me dar características de agressividade ou não do tumor. Então, esse é o tumor da minha mulher com câncer de mama, tá? Da minha mulher com o câncer de colo uterino, veio um carcinoma epidermoide, tá? Bem diferenciado, sem a presença de invasão linfática, com KI67 de 40%. Perfeito? Então, eu tenho a confirmação que os dois pacientes têm câncer. Mas digamos que eu estava tendo uma outra paciente agora, tá? Em que começou com muito emagrecimento, muitos sintomas, tinha uma tosse, fez uma tomografia e veio vários nódulos no pulmão. Não tinha um nódulo único, eram muitos nódulos. Se fez uma biópsia daquele pulmão e veio o diagnóstico de carcinoma indiferenciado. Ponto. E aí, da onde é esse câncer? Eu sei que ela tem câncer, porque tem vários nódulos pulmonares, a biópsia já me disse que é um câncer, mas eu não sei aonde ele nasceu. Eu não sei se é um câncer de pulmão, ou eu não sei se é um câncer de algum outro local que se espalhou para o pulmão. Então nós temos um outro exame que a gente pode fazer nesse mesmo material da biópsia, que já está lá no laboratório, tá? Que é a chamada imunohistoquímica. Esse é aquele exame que demora um pouco mais de tempo, muitas vezes chega a bater 14 dias até a gente ter esse resultado. A imunohistoquímica vai utilizar alguns marcadores específicos, tá? E me dizer, olha, esse nódulo que estava no pulmão provavelmente nasceu no intestino, provavelmente nasceu na mama, provavelmente nasceu no estômago. Por quê? Cada célula de cada local tem características específicas, tem marcadores específicos. E eu consigo diferenciar essas características, tá? A partir desses marcadores. É a chamada imunohistoquímica. Então, a imunohistoquímica me serve para me dizer aonde nasceu o primeiro tumor. Tá certo? Entendido esse ponto da patologia? Bom, agora nós temos o diagnóstico. O que se faz? Agora, normalmente é o momento que os pacientes chegam para o oncologista. Eu sempre prefiro que no momento em que eu tenho uma suspeita diagnóstica, que o paciente já venha para nós. Que a gente já consegue começar a organizar as coisas e ganhar tempo, trabalhar em paralelo. Mas o normal é que o paciente chega no oncologista com o seu diagnóstico. Então eu tenho aquela mulher com um câncer de mama, tá, que foi visto na mamografia, um carcinoma ductal invasor, e eu tenho aquela mulher com carcinoma epidermoide do colo uterino. As duas vão consultar comigo hoje, tá? O que eu preciso saber nesse momento? Eu preciso saber diversas informações sobre a saúde dessa mulher. Primeiro, como é que estão os funcionamentos dos órgãos dela? Como está o rim? Como está o fígado? Tem anemia? Não tem anemia? As células de defesa? As questões das plaquetas, que é a coagulação. Então, primeira coisa que eu vou precisar ver, exames de sangue. Tá? O outro ponto, eu preciso saber aonde está esse tumor. Eu preciso fazer o mapeamento deste tumor no corpo da mulher. Então, eu vou fazer os chamados exames de imagem. Tá? Então, exame preferido para ambos os casos, o PET-CT. Ah, não tem PET-CT, doutor. Também, a gente pode... E normalmente, o PET-CT muitas vezes ele não é acessível mesmo. A gente pode utilizar para o colo uterino a ressonância, né, da pelve, uma tomografia do abdômen superior, uma tomografia do tórax. O que me importa é ter algum exame que eu consiga enxergar, né, os órgãos internos, tá? Principalmente pulmão, fígado, linfonodos, que são as ínguas, tá? Tudo isso é super importante, que são os locais para onde o tumor pode se esconder. E a partir destes exames que eu vou conseguir fazer, agora sim, aquela classificação em tumor avançado ou não.
Basicamente, a gente classifica os casos em 3 tipos. Doença localizada, por exemplo, um nódulo de mama único, em que não tem ínguas comprometidas. Doença localmente avançada, por exemplo, um câncer de intestino que está só... Desculpa, localmente avançado, um câncer de intestino que está no intestino, mas eu já tenho algumas ínguas, né, que pela tomografia me mostra que estão comprometidas pelo câncer. Ou doença avançada, também chamada de metastática, que é, então, quando eu tenho a presença do tumor fora do local original. Por exemplo, o câncer de colo uterino com metástase no pulmão, o câncer de intestino com metástase no fígado, o câncer de mama com metástase nos ossos. Tá? Então, esses são o conceito. Então, eu vou solicitar para as 2 mulheres exames de imagem. A mulher do câncer de mama veio com várias lesões ósseas metastáticas. Como é que eu vou classificar essa mulher? Eu vou classificar ela como um câncer de mama metastático. E sempre o câncer de mama metastático será considerado doença avançada. Ah, mas não, o KI67 era baixo, o grau do tumor era baixo. Não importa. Tem metástase, tem lesões nos ossos, então que é fora da mama. Isso é doença avançada, é doença metastática. Como é que eu vou tratar essa mulher? Eu preciso tratar ela de uma forma que pega toda a doença, tanto a mama como os ossos, como outras células que possam estar circulando e eu não estou enxergando ainda. Certo? Já aquela mulher que eu estava explicando para vocês do colo uterino, veio sem lesões à distância, sem metástase. Então, ela tinha um tumor grande, mas não tinha metástase. Ela foi classificada como uma doença localizada. Tá certo? Então, a partir desse ponto, então eu já fiz toda a avaliação, agora vocês entendem por que nós precisamos de tantos exames. Eu preciso saber qual é o câncer, eu preciso saber as características do câncer, eu preciso saber se é um tumor mais agressivo ou menos agressivo, eu preciso saber aonde que ele se encontra, se é uma doença localizada ou não, para que a partir disso eu possa definir a minha terapêutica. E a terapêutica, eu gosto de explicar ela de 2 formas. Nós vamos ter as terapias locais, que basicamente são 2. Cirurgia ou radioterapia, que vão agir diretamente naquele local do câncer. Tá? E nós temos as terapias sistêmicas. Sistêmica significa que circulam o corpo todo. Então, vai ser qualquer medicação que nós vamos ou ser injetáveis, né, receber na veia, ou uma injeção no músculo, ou mesmo comprimidos para tomar. Então, alguns exemplos de tratamentos sistêmicos. A hormonioterapia do câncer de mama, as quimioterapias, imunoterapia, droga-alvo, tudo que é feito, né, ou na veia ou é tomado em comprimido, é o tratamento sistêmico. Tá? Como é que eu vou tratar essa mulher que tem a doença metastática? Eu vou tratar ela com tratamento sistêmico. Ah, doutor, mas você não vai operar a mama dela? Não, eu não vou operar a mama dela, porque os estudos já mostraram que operar a mama não vai interferir nas metástases. Enquanto se eu tratar a metástase, eu vou conseguir também tratar a célula da mama, tá? O tumor que está na mama, porque é o mesmo tipo de câncer. E como é que eu vou tratar a mulher do câncer colo uterino? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu queria explicar agora esse último ponto para vocês. Eu não vou fazer cirurgia nela, porque ela tinha um tumor grande. Ela vai ser tratada com quimio e radioterapia. Ah, então se não operar, vai operar depois, doutor? Não sei. Se tudo der certo, não vai precisar operar. Eu consigo para o colo uterino fazer um tratamento em que eu utilizo, né, a radiação, a radioterapia local, e uso a quimio para deixar essa rádio mais forte. E eu posso conseguir eliminar completamente as células malignas ali do colo uterino.
Ah, doutor, isso sempre funciona? Não, isso não é que sempre funciona, mas é uma possibilidade. Então, por que não faz cirurgia? Porque já se viu que o benefício de tratar ou com cirurgia ou com a quimioterapia mais a radioterapia é igual. E muitas vezes, nesses tumores grandes após a cirurgia, eu teria que indicar a rádio com químio também para complementar. Então eu aumento toxicidade. Dessa forma eu já pulo para essa segunda etapa e consigo os mesmos resultados. Quando é que vai operar o caso do câncer do colo uterino? Se eu fizer a químio e a rádio, o tumor diminuir, mas não desaparecer completamente. E o desaparecer completamente significa comprovar com uma biópsia que eu tenho câncer ali. Porque a gente tem que lembrar, se eu estou tratando ela sem cirurgia, que não vai de uma hora para outra desaparecer tudo na imagem. Eu tenho uma paciente que já está há 2 anos em acompanhamento de um tratamento de rádio e quimioterapia e a ressonância dela continua aparecendo uma pequena alteração. Por quê? É uma cicatriz, já foi feito. Né? Vem diminuindo de exame a exame, talvez não desapareça nunca. Né? Vai ser uma cicatriz. Porém, digamos que essa lesão tenha ficado grande ali ainda, captando, né, contraste, me dá suspeita de que tenha câncer. Vou lá, faço uma biópsia, opa, tem câncer ainda, daí sim nós vamos indicar a cirurgia de salvamento, que se chama, mas muitas vezes não é necessário. Entendido até aí, pessoal? Viu como tem muita informação e como a oncologia ela é complexa, como não existe uma receita de bolo para todo mundo, né? Cada caso a gente vai ter que avaliar de uma forma diferente, tá bom? Falei bastante, deixa eu só tomar um golinho da água. E quero responder algumas perguntas de vocês. Eu vi que passaram muitas perguntas, tá? Mas eu não consegui ir acompanhando porque eu estava fazendo meu raciocínio. Então eu vou começar a partir das novas perguntas. Quem já colocou pergunta, por favor, tenha que colocar de novo porque eu não consegui acompanhar, tá? Alguma dúvida do que a gente falou até aqui? A Manuela faz uma pergunta: por que uns médicos começam pela cirurgia e outros pela químio? Daí depender de cada protocolo, tá, Manuela? Muitas vezes, a gente vê bastante essa dúvida em câncer de mama, né? Alguns tumores, nós preferimos iniciar o tratamento com a químio, já para conseguir reduzir um pouco a doença, para já ir testando aquela doença contra a quimioterapia. É bem, entre aspas, facilitar um pouco a cirurgia, fazer uma cirurgia menor. A gente vê isso em câncer de reto também, que muitas vezes a gente faz um tratamento primeiro com químio e radioterapia para depois operar, tá bom? Mas vai depender de cada protocolo, não tem uma resposta, tem que ser feito dessa forma ou daquela, tá? Todos fazem cirurgia, tem que fazer imunistoquímica. Não, não são todos que fazem cirurgia, tem que fazer imunistoquímica. A gente sempre vai fazer imunistoquímica quando a gente ficar em dúvida do resultado do anátomo patológico. E o agente que eu digo é o oncologista e o patologista. Se eu precisar esmiuçar um pouco mais o resultado do meu anátomo patológico, tá? Mas tem sido bem comum o uso da imunistoquímica, tá? A gente fica mais seguro até com esse resultado. Vamos lá, próxima pergunta. Perguntei na caixinha ao lado. Bárbara, coloca aqui, por favor, porque eu não sou muito bom nessa parte da tecnologia, senão eu acabo me perdendo. Quando os tumores podem voltar? Na verdade, todo tumor, todo câncer invasivo tem um risco de voltar. Eu sei que vocês odeiam ouvir isso, mas é a verdade. Todo tumor que ele é invasivo significa que ele pode ter tido contato com vasos sanguíneos, com nervos, e isso servir como verdadeiras rodovias para as células do câncer, né, e circular. Obviamente, quanto menor um tumor, menor a chance dele voltar. Se eu tiver um tumor pequeno com características, não vou chamar de benignas, mas pouco agressivas, menor ainda. Tá? Mas todo tumor que tem um componente invasivo, ele pode voltar. E é por isso que a gente faz os exames de acompanhamento. Se o câncer não tivesse nenhuma chance de voltar, não precisaria ficar fazendo as tomografias após o tratamento. Tá? Mas todo tumor invasivo tem chance de voltar sim. Em teoria, o carcinoma in situ, que é o câncer que ainda não é invasor, esse
após retirado, não teria chance de voltar. Tá? Adenocarcinoma uterino, o senhor não falou da braquiterapia. É verdade, eu acabei falando só sobre a quimio e radioterapia, mas quando a gente faz o tratamento, né, com quimio e rádio para o colo uterino, nós complementamos com braquiterapia, que é o tratamento de radioterapia bem localizada, né? Implementado o que a gente chama de sementes, são pequenas cápsulas ali no local onde estava o tumor, que emitem radiação local. Tá? Eu acabei não falando sobre ela, mas está correto, é utilizado também. Né? Qual a diferença do câncer de mama inductal, provavelmente aductal, invasivo e lobular? A diferença está no tipo de célula que deu origem àquele câncer. Tá? Geralmente, o carcinoma lobular ele tem receptores hormonais e ele tem características menos agressivas. Geralmente. Normalmente ele tem de mulheres mais velhas também, tá? Mas isso não é uma regra, não é obrigatório. Teste genético. Qualquer pessoa pode fazer se quiser, ele mostra se a pessoa pode ter câncer. Não, não é bem assim. Tá? Ele não mostra se a pessoa pode ter câncer. Existindo uma suspeita de síndrome hereditária para o desenvolvimento de câncer, tá? Vamos pegar alguns exemplos. Mais comum, BRCA para mama, para ovário. Então, quem tem uma mutação de BRCA tem um risco aumentado de câncer de mama, de câncer de ovário, de câncer de pâncreas, se não estou muito enganado, de câncer de próstata. Tá? Por exemplo, em câncer de intestino tem uma síndrome chamada síndrome de Lynch. Então, se tiver essa suspeita, daí sim se faz toda a análise para ver se existe essa mutação hereditária. Quem faz isso é o oncogeneticista. Tá? Eu não trabalho com isso, eu sempre encaminho para os colegas. Eu tenho trabalhado bastante com a doutora Isabela, que é do Paraná, ela faz consultas online, a gente consegue trabalhar de uma forma muito bem, já fizemos até live sobre isso. Tá? São exames caros, que geralmente não são cobertos pelos convênios, e que existe uma boa indicação, tem que ser feita uma filtragem primeiro. Tá? E a filtragem é feita justamente com a consulta com o oncogeneticista, em que ele busca todas as informações sobre o teu tumor e sobre a sua família, sobre doenças na família, para avaliar se realmente existe uma suspeita ou não de uma síndrome hereditária. Por exemplo, pega uma pessoa de 85 anos, diagnóstico de câncer de mama. Isso não é um tumor hereditário. Tá? O tumor começa com alguém com 85 anos, é um tumor da idade. Pega uma menina de 20 anos com câncer de mama, opa, no mínimo tem que dar uma olhadinha. Que nem colocaram numa caixinha ontem. Eu não lembro exatamente, né, quais eram os tumores, mas era uma pessoa que tinha tido tumor de ovário, tumor de intestino e acho que tumor de mama, se não me engano, um terceiro, ou tumor de rim. Mais do que um tumor primário, indicação absoluta de fazer avaliação com o oncogeneticista. Então vai depender de cada caso. Se eu não estou muito enganado nessa estatística, mais ou menos 10 a 15% dos casos de câncer são hereditários, é a minoria. A grande maioria dos casos de câncer vão estar relacionados com cigarro, é o nosso principal fator de risco. E muito dos casos, a pessoa não vai ter nenhum fator de risco, que a gente não sabe exatamente, né, com as tecnologias de hoje, quais foram, né, as causas que levaram àquelas alterações. Doutor, pode ter 2 tipos diferentes de câncer em uma única vez? Pode. Tá? É raro, vou te dizer que não é comum. Tá? Eu tive um caso que eu acho que foi extremo. Eu tive um paciente que teve 3 tumores diferentes ao mesmo tempo. Tá? E olha, conseguimos fazer o tratamento e hoje ele está livre de doença já há 2 anos. Não esperávamos que ia conseguir um resultado tão bom. Qual a diferença entre recidiva e metástase? Vamos lá. Muitas vezes são usados como sinônimos também, tá? Mas o que é recidiva? Recidiva, eu tenho aquele paciente que fez um tratamento, tá, para resolver a questão do câncer. Por exemplo, um caso de câncer de mama localizado, operou, tá? Fez a quimioterapia que precisava, fez a rádio, completou todo o tratamento, não tem mais nada para ser feito, entra no período de acompanhamento e alguns anos depois aparece o câncer novamente. Isso é uma recidiva. É o câncer que foi tratado, deixou de ser visto no organismo e voltou a aparecer. Se ele voltar no mesmo local, nós chamamos de recidiva local. Se ele voltar próximo,
a gente pode dizer que é uma recidiva locorregional, então na região. Se voltar num órgão à distância, por exemplo, nos ossos, nós vamos dizer que é uma recidiva à distância. Simples assim. Tá? A metástase, neste caso, então, é uma recidiva. A recidiva no osso, por exemplo, uma recidiva à distância, ela é uma metástase. Tá? O que acontece muitas vezes é que o paciente já abre o seu diagnóstico com metástase. Esse paciente não vai ter uma recidiva, tá? Porque em teoria o tratamento dele não vai eliminar o câncer. E olha o que eu estou dizendo, em teoria, porque tudo está mudando muito rápido. Então ele tinha um câncer no intestino com metástase no fígado e no pulmão. Começou a fazer seu tratamento, estava lá na sua quimioterapia, 6 meses depois surgiu uma lesão nova. Isso é chamado, não é recidiva, isso é chamado de progressão, tá? Porque ele já tinha doença metastática. Mas a importância disso, nada, ela é simplesmente de linguagem, tá? A forma que nós vamos encarar se é uma recidiva ou se é uma progressão independe, tá? É uma questão bem específica do oncologista, mas não. A grande diferença é a recidiva não tinha doença, voltou a ter. Progressão já tinha doença, doença cresceu, tá? Sempre que a doença cresce tem que trocar a quimioterapia, e estava fazendo quimioterapia, tem que trocar a quimioterapia? Normalmente sim. Se estava em quimioterapia, usualmente a gente troca para outro tipo de quimioterapia. Lembra que eu falei que o câncer ele é muito adaptável. São células que se modificam muito. E elas aprendem a se defender daquele agressor, no caso, a quimioterapia. Ela coloca como se fosse proteção ali. Com isso, né, a quimio deixa de funcionar e vou precisar de outros remédios que funcionam de uma forma diferente. Lembrando que quimioterapia é um nome genérico para um grande número de medicações diferentes. Isso é que nem dizer antibiótico, não existe um só, existem vários, tá bom? Tenho câncer de mama, vou começar o tratamento pela cirurgia, mas ainda não passei pelo oncologista, está tudo sendo feito pela mastro. Está errado? Não. Tá? Eu sempre acho, mas pode ser que eu estou puxando a brasa para o meu lado, né, como se diz. Eu acho que tendo um diagnóstico de câncer é importante ter um oncologista junto, tá? Nas minhas equipes, a gente trabalha de uma forma multidisciplinar, que se fala. Isso é, todos os profissionais trabalhando junto. Antes de entrar na reunião, nós estávamos na nossa discussão, né, no nosso, a gente chama de tumor board, de tórax do hospital que eu trabalho. E que eu tinha radiologista, radioterapeuta, pneumologista, cirurgião torácico e oncologista. Né? Essas 5 áreas discutindo o mesmo paciente. Quando nós temos as reuniões de mama, nós temos um mastologista e nós temos um oncologista junto para discutir. Tá? E além dos profissionais médicos, muitas vezes nós temos os profissionais, né, das outras áreas da saúde, que são importantes. Nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, tudo isso, né, participa e tem a sua importância fundamental. Tá? O fisioterapeuta, o enfermeiro, o farmacêutico. A gente vai trocando ideias, né? Vai cada um dentro da sua área mostrando, né, dentro da discussão daquele caso, o que acha de melhor para a gente chegar numa conduta final. Tá bom? Meus linfonodos estavam preservados. Corre risco de metástase óssea, câncer de mama luminal B. Como eu falei, todo câncer que ele é invasivo, ele pode retornar, ele pode recorrer. Isso é uma verdade. Todo câncer invasivo vai recorrer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que todo câncer invasivo pode recorrer. Tá bem? Quanto mais inicial for uma doença, menor a chance. Então, uma doença que não tem linfonodos comprometidos tem uma chance menor do que uma doença que tem linfonodos comprometidos. Tá bom? Depois de fazer 33 sessões de rádio, se precisar fazer novamente é recomendado, isso vai depender de cada caso, tá, Lúcia? A gente precisa de uma avaliação do radioterapeuta. Alguns casos a gente pode dar mais dose e outros casos a gente não pode dar, tá? Vai depender de muitos casos, mas usualmente os tratamentos de radioterapia a gente dizia que são definitivos, que a gente utiliza a dose que aquela região pode receber, mas uma avaliação com o radioterapeuta junto, né, ver o que foi tratado, ver o que precisaria tratar agora, qual a dose que precisaria, para ver se os tecidos normais toleram aquela dose. Tá? Por exemplo, vamos pegar um caso de câncer de próstata agora, vamos falar do homem, que vai tratar com radioterapia. Eu tenho um limite de dose para dar para
a área da pelve. Se eu passar, eu vou começar a trazer muito efeito adverso para a bexiga, para o reto, né, que são estruturas que ficam ali próximas e que vão receber a radiação. Tá? Então, por isso que a gente tem que sempre fazer essa avaliação em conjunto com o radioterapeuta, ver se pode fazer uma nova sequência, né, digamos assim, de radioterapia. Linfonodo mediastino em câncer de mama é considerado metástase? Geralmente sim, tá? Só que assim, tem que lembrar, todos nós temos linfonodos no mediastino. Todos nós temos muitos linfonodos, tá? E um exame, se eu vou lá e fizer uma tomografia do tórax, é possível que apareçam linfonodos. Então tem que ver as características desse linfonodo, ver se são patológicas ou se são fisiológicas, tá? Meu esposo está com câncer de pâncreas e fígado. Lamento saber, Elisa. Tá? Ninguém gosta de câncer, né? Ninguém quer ter câncer, ninguém pede a doença, como eu digo. Como é uma doença metastática, tratamento sistêmico. Tá? Para quem tem adenocarcinoma do canal de reto e está fazendo a quimio e depois rádio, após os tratamentos, a cirurgia é eficaz? É o protocolo, tá, Vera? Geralmente a gente inicia, né, com quimio e rádio para depois ir para a cirurgia. Eu não sei se vocês viram um post, a gente teve um barulho bem grande logo depois do Congresso Americano de Onco, que se testou uma nova medicação, um tipo de imunoterapia, em que eles faziam essa imunoterapia ao invés de fazer químio e rádio e cirurgia. Tá? Eles trataram 18 pacientes, mas agora vem o detalhe. Não eram qualquer paciente com câncer de reto. Tá? Eram pacientes que tinham uma mutação, que a gente chama de instabilidade de microsatélite. Mais ou menos 5 a 10% das pessoas têm. E a gente sabe que a imunoterapia para esse tipo de alteração, independente do local do câncer, ela é muito efetiva. E o que esse estudo nos trouxe de fantástico é que todos os pacientes que foram tratados tiveram desaparecimento completo da doença. Eles não precisaram fazer a rádio, não precisaram fazer a quimio, não precisaram operar. Todos. Tá? Dos 18, 14 já completaram a fase de tratamento e a doença desapareceu. O que está há mais tempo em acompanhamento está há 2 anos. Então isso abre uma porteira muito grande, né, uma perspectiva, talvez, de a gente realmente, daqui a pouco, trazer isso para a prática clínica. Obviamente a gente vai precisar de estudos maiores, né, porque 14 pacientes é muito pouco, né, e ver se isso se confirma. Tá? Mas realmente foi um resultado fantástico. Câncer de mama, quimio-nel, fiz biópsia de linfonodo negativa antes da cirurgia e quimio. Chance de ter metástase é menor? A minha resposta sempre é a mesma, tá? Quanto mais inicial for um tumor, menor a chance de metástase, mas sendo invasivo, ele pode recorrer. Uma doença que tem linfonodo negativo significa que ela era localizada. Mesma resposta que eu tinha dado já antes. Vou fazer uma core biópsia amanhã. Pode acontecer de pegar uma parte do nódulo e dar negativo e ser positivo? Pode. Não é tão comum, tá? Porque a core biópsia ela já vem um pouco mais de tecido. Mas a gente tem que lembrar que o nódulo ele não é formado só por células de câncer. Pode ter células mortas, pode ter células normais ali. Então, algumas vezes eu posso ter uma biópsia negativa e, na verdade, ser um tumor. Então, se o médico tem uma suspeição muito grande para aquela lesão e vir uma biópsia negativa, muitas vezes a gente prossegue na investigação. Biopsia de novo. Tá? Mas tudo vai depender do grau de suspeição, tá? Da suspeita. Fiz cirurgia do útero e mioma, minha biópsia regulei o miosarcoma grau 1. Não foi retirado o colo do útero nem o ovário. Vou passar por radioterapia e braque. É o que a gente chama de tratamento adjuvante. Aquele tratamento que vem depois da cirurgia. É um tratamento que vem para complementar o resultado da cirurgia e diminuir a chance da doença voltar. 2020, câncer de mama, HER2 positivo, fiz químio, cirurgia, rádio, depois segui Corceptin, tive recidiva na lombar com fratura de vértebra, com Kadcyla e ácido, que eu imagino que é ácido zoledrônico. Isso aí. Tá? O Kadcyla é uma droga-alvo contra o HER2, né? Em que vai reconhecer
as células tumorais que têm essa expressão do HER2, que é uma proteína, né, que vai estar hiperexpressa, então vai estar aumentado no caso deste câncer de mama, e vai atacar simplesmente aquelas células ali. Por isso que a gente chama de droga-alvo, a gente tem esse alvo. Tá bom? E o ácido zoledrônico é para as metástases ósseas. Ali está a continuação. Ácido zoledrônico e PET de abril apresentou tumor inativo. Muito bom, ótimo resultado, né? Sempre comemorar todas as conquistas. Comemorar quando o tumor diminui, comemorar mais ainda se desapareceu, né? Comemorar se não tem efeito adverso, né? Buscar as pequenas coisas sempre. Sou medrosa da anestesia geral, morro de medo. Muita gente tem, né, esse mito com a anestesia geral, então... mas fica tranquila. Anestesia geral, eu sempre digo, é um dos menores problemas. Raramente a gente tem complicações de cirurgia, tá? Eu fiz o teste do genes, minha avó, minha mãe, e agora eu, 38 anos. Três gerações de família tendo câncer. Então, parece que o câncer está passando dentro da família, né? A gente chama. Indicação formal de análise genética, sem dúvida nenhuma. Os linfonodos da axila já são metástase, não. No caso do câncer de mama, da axila, né? Se for do lado do câncer de mama, é o que a gente chama de loco regional. Tá? Então, não é metástase à distância. Vamos ver. Como é feita a marcação para começar a quimio e radioterapia no colo uterino? Sobre a rádio eu não consigo falar muito, tá? Não sou radioterapeuta. Nós temos uma live que foi feita com a doutora Karine, que é a radioterapeuta que está salva, que explicou bastante sobre essa parte. Mas basicamente, por meio de exames de imagem, então, tomografia muitas vezes, né? Às vezes o PET eles utilizam, eles marcam aonde está o tumor, porque eu preciso que os raios da radioterapia atinjam exatamente aquela área, né? Então, eles determinam pelo exame de imagem, fazem as marcações, por isso que a gente chama de... Né, tem a simulação, que é o paciente ficar parado, quietinho, para realmente ver se os raios estão entrando no local em que é esperado, né? E é feito todo um cálculo de dose, tem os físicos que fazem o cálculo de quanto que tem que dar de radiação para cada local, isso é um tema bem complexo que foge do meu conhecimento. E a quimio a gente usa uma dose baixa de quimioterapia, mais para deixar a radioterapia mais potente ali para o local. Tá? Costuma ter poucos efeitos adversos sistêmicos. Eu uso bastante essa palavra sistêmico, algumas pessoas não entendem. Sistêmico significa para o corpo todo. Tá? O que seria sintomas sistêmicos? Náusea, vômito, diarreia, diminuição de apetite, feridas na boca, cair cabelo. Essa quimio não cai cabelo, né? A gente usa cisplatina geralmente com o câncer de colo uterino. Muito obrigado pelo elogio, fico muito feliz que vocês estão gostando e mais feliz ainda de conseguir ajudar vocês um pouquinho. A Vanessa também fazendo alguns elogios, muito obrigado. Tá? Quando faz radioterapia, precisa tomar medicamento via oral também? Depende. Tá? Por exemplo, comecei um tratamento para câncer de reto ontem. Tá? A gente vai fazer com rádio e quimioterapia oral. Tá? Essa quimioterapia poderia ser feita na veia também, tá? Mas eu optei por fazer oral porque o paciente mora longe, algumas dificuldades logísticas, tá? Mas não é todos os casos. Por exemplo, para câncer de colo uterino não tem quimioterapia oral que possa ser feita junto. E tem casos em que a gente vai utilizar só a radioterapia, que não vai usar a quimio também. Tá? Varia de caso para caso. Tumor de Wilms é câncer? Sim, é câncer, tá? É um câncer infantil. E parei por aí. Não é minha área também, tá? Oncologia pediátrica, uma outra especialidade, completamente à parte, tumores diferentes, comportamentos diferentes, tratamentos completamente diferentes, tá? Maristela fazendo a mesma pergunta, já respondi outras vezes, né? Sobre o risco de ter metástase ou recidiva. Doutor, explica um pouco sobre tratamento paliativo. Tratamento paliativo, ele não é indicado só para quem tem... Na verdade, o tratamento paliativo seria aquele tratamento em que... para uma doença que não tem cura, tá? No caso do câncer. Seria para paliar. Vamos falar um pouquinho sobre cuidados paliativos, que é algo mais amplo, tá? E que não está indicado só para câncer, e sim para qualquer doença que
em teoria, não tem perspectivas de cura, tá? Demências, às vezes AVC, insuficiência cardíaca grave, câncer metastático, tá? Tudo isso acaba tendo indicação de cuidados paliativos, em que nós vamos ver o paciente como um todo. Não é que fora do cuidados paliativos a gente não vai ver, mas talvez a gente vá colocar a energia de uma forma um pouco diferente na avaliação, sempre considerando o que é importante para aquela pessoa, né, os valores dela, né? Porém, em câncer, a gente está começando a mudar um pouco essa visão da doença incurável. Até muito pouco tempo atrás, por exemplo, a gente dizia que um câncer de pulmão metastático não tinha chance de cura e os pacientes iam viver 12 meses. Hoje não é mais verdade isso. A gente tem pacientes vivendo muito tempo e talvez até estando curado de uma doença que antes era dita incurável. Tá? Mas, assim, cuidados paliativos, eu sempre indico, né, o perfil da doutora Manuela, que a gente fez uma live, tá salva também. Tem a doutora Fernanda, que eu estou sempre compartilhando coisas, o Dr. Rodolfo, que são médicos paliativistas que trabalham muito bem essa área e acabam, né, indo complementar a oncologia. O que é bem importante de falar? O paciente que entra em cuidados paliativos não é que ele vai deixar de receber os outros cuidados. Vai continuar tendo os outros cuidados, mas a gente vai ter todo um outro olhar, né, às vezes menos intenso para algumas coisas, né? Tolerâncias diferentes, né? Por exemplo, a gente pode não indicar um tratamento tão radical com muitos efeitos adversos para uma doença que eu sei que não tem cura. Isso a gente tem que cuidar bastante, tá? Mas é bem importante, assim, os cuidados paliativos não significa que está se tirando o resto dos cuidados específicos. Tem muita gente que confunde, cuidado paliativo é só tratar minha dor. Não, não é verdade, tá? Muitas vezes a gente vai estar fazendo quimioterapia, vai estar fazendo rádio, vai estar indicando os tratamentos todos. Diferença de cisto de mama e nódulo. Cisto vamos usar uma linguagem bem leiga, acaba sendo uma bolha d'água, tá? Uma bolha de líquido. A maioria dos cistos são benignos, principalmente quando laudados como cisto simples, tá? E nódulo é uma massa, então é uma coisa densa, tá? Essa é a diferença, são coisas completamente diferentes e a gente consegue ver isso pelo exame de imagem. Tenho câncer de colo do útero, estou sentindo muita vontade de urinar e dor. É normal, tem que ver se não é uma infecção urinária. Né, Amanda? Tem que ver se é do tumor, se é sequela do tratamento, se é infecção urinária, são coisas que podem acontecer, tá? Tem que fazer avaliação com o teu médico, conversar com ele, isso é bem importante. Tenho 29 anos, caso de câncer de mama, caiu 80%, mas a quimio teve efeito, o nódulo sumiu. Queria saber a opinião do doutor sobre esse KI67 80%. Na verdade, eu não tenho muita opinião, não tenho uma opinião, tá? Cair 67 80% significa que numa área específica do tumor, em que o patologista contou o número de células de câncer e viu quantas estavam se dividindo, deu 80%. Isso é considerado um tumor agressivo, tá? Com alta taxa de replicação. Por outro lado, isso significa que a quimioterapia costuma ter um bom efeito, porque eu tenho muitas células se dividindo, tá? E quanto mais células se dividindo, mais efeito acaba tendo a quimioterapia, porque a quimio age muito bem em tumores, naquelas células que estão em replicação. Tá bom? Pessoal, vamos lá, vou responder mais umas 2, 3 e depois vou ficando por aqui. Já estamos batendo 1h10 de live. Obrigado a todo mundo que está participando, mas estou começando a ficar sem voz já. Vou selecionar algumas que eu não falei nada ainda, tá? Ó, meu esposo fez uma gastrectomia total e o médico ficou com alguns linfonodos. Isso significa que ele ainda tem a doença? Tem que perguntar para o médico, tá? Não sei responder exatamente, tem que ver o que apareceu no exame. Felizmente, eu não tenho como responder isso. Tá? A gastrectomia, para quem não sabe, é a retirada total do estômago. Tá? A gastrectomia total significa tirar o estômago. Doutor, pode viver sem estômago? Sim, pode viver sem estômago. Muitas vezes, para câncer de estômago, o tratamento é a cirurgia. Corta em cima, corta embaixo e emenda. Simples assim. Tá? Não é tão simples, né? Eu falei de uma forma que parece simples. Mas sim, pode viver, tá? Sem problema nenhum. Na mastectomia é feito biópsia linfonodo do mediastino? Não, não é feito, tá? Metástase
do intestino vai até onde? Pode ir para qualquer local, tá, pessoal? Sempre que a gente tem uma metástase, isso é bem importante. Significa que a gente tem células circulando no corpo. Essas células podem parar em qualquer local. Pode parar no fígado, pode parar no pulmão, pode parar embaixo da unha, pode parar na orelha, pode parar atrás do olho, pode parar no cérebro, onde for. Tá? Obviamente, a gente tem os locais que têm maior chance. Por exemplo, do intestino, o mais comum são os linfonodos abdominais, depois o fígado, depois pulmão. Tá? Câncer de mama, linfonodos, pulmão, ossos. Colo uterino, pelve, né, os linfonodos da pelve, ossos, fígado. Câncer de pulmão, mediastino, ossos, glândula adrenal, que é uma glândula que fica acima dos rins, cérebro, tá? São os mais comuns, mas assim, tem algum local que não pode ir? Não. Por exemplo, estou tratando um paciente que tem câncer de rim e uma metástase na língua. Eu tenho um outro também, né, com câncer de rim, com uma metástase atrás do olho, tá? Já tive paciente com câncer de pulmão com metástase na pele. Então não existe uma obrigatoriedade, tá? E não existe... Tudo acaba podendo. O que é KI67 3%? Rose, dá uma olhadinha. Eu postei ontem um vídeo sobre KI67, tá? Ele tá bem explicadinho o que é o KI67. O meu cabelo caiu na primeira. Desculpa. Pessoal, isso é bem importante, tá? Não são todas as quimioterapias que vai fazer cair o cabelo. Tá? Na verdade, é uma minoria das químios que acaba levando à alopécia total. Alopécia significa queda de cabelo. Tá? O problema é que o câncer de mama é o tumor mais frequente na população brasileira. E nós utilizamos uma medicação no câncer de mama com bastante frequência, que é a doxorubicina, que é o que vocês chamam de químio vermelha, e ela, sim, acaba levando à queda do cabelo. Tá? Então, mas não são todas as químios. Tamoxifeno é uma quimioterapia? Não, tamoxifeno é o que a gente chama de hormonioterapia. Tá? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, eu acho. Eu sei que tem um monte de perguntas que eu não consegui responder. Eu agradeço a todo mundo que... Meu Deus do céu, não imaginei que eram tantos. Mas eu vou ficando por aqui. Vamos guardar essas perguntas para a próxima live. Eu tenho algumas lives já bem organizadas. Eu quero fazer uma live sobre câncer de estômago, porque eu estou prometendo falar sobre câncer de estômago para algumas pessoas e não estou conseguindo fazer post sobre isso, tá? Então, quero fazer uma live com uma paciente, não é paciente minha, tá? É uma mulher com câncer de mama e que depois do câncer ela começou a trabalhar muito com autoestima. É a Michele. Estamos combinando uma data ainda e várias outras vão acontecer, tá? Até gostaria que vocês me mandassem no direct assuntos que vocês gostariam que eu abordasse em lives. Não pode ser assunto muito fechado. Pensa, tem que ter 1 hora de assunto para falar, tá? Então diz, por favor, fale sobre câncer de pulmão com metástase no osso. Isso eu vou falar em 5 minutos, né? Então, grandes assuntos ou pessoas que vocês gostariam que eu convidasse, tá? Que daí a gente pode programar tudo. Quero fazer uma sobre exercício físico, acho que é importante. Vai ter uma com a Adriana sobre nutrição, tem com a Adriana, e depois tem uma com a Fernanda também. Então tem bastante coisa por aí, tá? Quarta-feira à noite é o dia das lives. E uma última novidade, eu tô montando um canal no YouTube, tá? E eu vou colocar o link para vocês, em que eu tô começando a colocar alguns vídeos, acesso é liberado, porque eu pretendo no futuro passar as lives para lá, que eu acho que elas acabam tendo um pouco mais de qualidade, tá? Então tá bom. Um abraço a todos para vocês, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.